E aí, galera, nessa aula nós vamos falar sobre trocas de calor. Vamos considerar as trocas de calor em sistemas isolados. Primeiramente, vamos classificar os tipos de calorímetro. Existe o calorímetro ideal, que é aquele que não troca calor com o meio externo e nem com as substâncias usadas no experimento. Nos calorímetros ideais, a capacidade térmica é desprezada. E o calorímetro real, que é aquele em que há troca de calor entre o calorímetro e as substâncias usadas no experimento. Nos calorímetros reais, a capacidade térmica é considerada. Vamos conversar então sobre o princípio das trocas de calor em sistemas isolados. Quando dois ou mais corpos termicamente isolados e a temperaturas diferentes entram em contato entre si, após o equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas por eles é igual a zero. Então vamos imaginar uma situação que temos dois corpos, um corpo A e um corpo B, e que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. O que vai acontecer? O calor vai sair do corpo de maior temperatura e vai para o corpo de menor temperatura. Então o calor vai sair do corpo A e vai para o corpo B. Para sempre? Não. Até que o equilíbrio térmico seja alcançado, ou seja, até que a temperatura do corpo A e a temperatura do corpo B sejam exatamente iguais. A soma da quantidade de calor que o corpo A perdeu com a quantidade de calor que o corpo B ganhou, ela tem que ser igual a zero. Então, se eu pegar o QA e o QB e somar os dois, o resultado deverá ser zero. Como que a gente pode calcular essa quantidade de calor? Bem, nós temos quatro equações que podemos utilizar. A primeira, Q igual a M vezes C vezes ΔT. A segunda, Q igual a ml. A terceira, Q igual a Czão vezes ΔT. E Q igual a P vezes ΔT. Temos que cuidar do seguinte, pessoal. O Czinho, ele representa o calor sensível e o Czão representa a capacidade térmica. Temos também o ΔTzinho e o ΔTzão. O ΔTzinho é o intervalo de tempo e o ΔTzão é a variação de temperatura. Essas quatro equações dão para a gente o valor da quantidade de calor que o corpo ganhou ou perdeu numa troca de calor. Vamos ver então qual o significado de cada letrinha. O Q representa a quantidade de calor, o M representa a massa, o Czinho representa o calor sensível, o ΔTzão representa a variação de temperatura, o L representa o calor latente, o Czão representa a capacidade térmica, o P representa a potência térmica e o ΔTzinho representa o intervalo de tempo. Em vermelho, nós temos as unidades de medida de acordo com o sistema internacional e em azul nós temos as unidades de medida de acordo com o sistema usual. Vamos ver dois exemplos agora sobre trocas de calor. Vamos considerar um exemplo em que não há mudança de fase e, posteriormente, um exemplo com mudança de fase. Então, vamos para o primeiro exemplo. Um calorímetro de capacidade térmica 100 calorias por grau Celsius contém 800 gramas de água a 80 graus Celsius. A quantidade de água a 20 graus Celsius que deve ser adicionada a fim de que a mistura tenha uma temperatura de equilíbrio igual a 40 graus Celsius é igual a... Bem, primeiro passo é retirar os dados do problema, né? Temos água quente, né? Essa água quente tem uma massa de 12 gramas, uma temperatura inicial de 80 graus Celsius e uma temperatura final de 40 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela água quente é de menos 40 graus Celsius. E o calor sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Vamos agora aos dados que nós temos para a água fria. Bem, o que a gente quer descobrir nesse problema é a massa da água fria. A temperatura inicial dessa água fria é 20 graus Celsius, a temperatura final é 40 graus Celsius e a variação de temperatura sofrida é de 20 graus Celsius. O calor sensível da água fria também é 1 caloria por grama grau Celsius. Agora os dados do calorímetro. A capacidade térmica do calorímetro é de 100 calorias por grau Celsius e a temperatura inicial é 80 graus Celsius. A temperatura final desse calorímetro é 40 graus Celsius e a variação de temperatura é de menos 40 graus Celsius. Vamos à resolução do problema. Primeiro, vamos fazer os cálculos relacionados à água quente.
A quantidade de energia da água quente eu chamei de Q1 e depende da massa, do calor sensível e da variação de temperatura. Então, Q1 vai ser igual a 800 vezes 1 vezes menos 40. Q1 vai ser igual, então, a menos 32.000 calorias. Para a água fria, eu vou chamar de Q2 a quantidade de energia, que depende da massa, do calor sensível e da variação de temperatura. Q2 vai ser igual a M vezes 1 vezes 20. O Q2 vai ser igual a 20M. Lembrando que o que a gente quer descobrir é a massa de água fria. E vamos ao calorímetro. A quantidade de energia do calorímetro eu chamei de Q3 e depende da capacidade térmica e da variação de temperatura. Então, Q3 é igual a 100, que multiplica menos 40. Q3 é igual a menos 4.000 calorias. Seguindo o princípio das trocas de calor, se a gente somar Q1, Q2 e Q3, o resultado tem que ser zero. Então, vamos lá. O Q1 é menos 32.000. O Q2 é 20M e o Q3 é menos 4.000. Então, somando tudo isso, o resultado tem que ser zero. Vamos juntar os termos aí. Vai ficar menos 36.000 mais 20M igual a zero. Se a gente jogar esse 36.000 negativo para o outro lado, ele fica positivo. E a massa é 36.000 dividido para 20. Isso vai dar 1.800 gramas. Que a resposta é a alternativa A. Vamos então para um exemplo com mudança de fase. Um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicionando-se a 250 ml de suco de laranja a 20 graus Celsius, 50 gramas de gelo fundente. Estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura do suco gelado era em graus Celsius aproximadamente. Pessoal, quando fala essa expressão gelo fundente, é porque ele está na temperatura de 0 graus Celsius. Vamos aos dados então. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico do suco de laranja também é 1 caloria por grama grau Celsius. A densidade do suco de laranja é 1 grama por ml. Então, se nós temos 250 ml de suco, nós temos 250 gramas de suco. E o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Vamos à resolução. Começando pelo suco, a massa de suco é 250 gramas, o calor sensível do suco é 1 caloria por grama grau Celsius, a temperatura inicial do suco é 20 graus Celsius e o que a gente quer descobrir é a temperatura final. A quantidade de energia do suco eu chamei de Q1. Q1 vai depender da massa, do calor sensível e da variação de temperatura. Q1 vai ser igual a 250 vezes 1, que multiplica T menos 20. Fazendo os cálculos, teremos que Q1 é igual a 250T menos 5.000. Vamos agora para o gelo. A massa de gelo é 50 gramas, o latente do gelo é de 80 calorias por grama. Então, a quantidade de energia do gelo eu vou chamar de Q2, que depende da massa, vezes o latente. Q2 vai ser igual, então, a 50 vezes 80, Q2 vai ser 4.000 calorias. Essa é a quantidade de energia que o gelo precisa receber para derreter completamente. Então, essas 50 gramas de gelo derreteu, mudou de fase e se transformou em água. Só que se transformou em água a uma temperatura de 0 graus Celsius no início. Então, quem é esse gelo derretido que apareceu, pessoal? O gelo derretido é a água. Então, qual é a massa de água que nós temos de gelo derretido? 50 gramas. Qual é o calor sensível da água? 1 caloria por grama grau Celsius. E como eu já havia falado, né, ele derreteu e está inicialmente em uma temperatura de 0 graus Celsius. A gente precisa saber a temperatura final desse gelo derretido, dessa água, né? A quantidade de energia desse gelo derretido vai ser Q3, que é igual a M vezes C vezes ΔT. A quantidade de energia Q3 vai ser 50 vezes 1 vezes T menos 0. A quantidade de energia 3 vai ser 50T. Utilizando o princípio das trocas de calor, somando Q1, Q2 e Q3, o resultado terá que ser zero. Então, vai ficar 250T menos 5.000 mais 4.000 mais 50T igual a zero. Vai ficar 300T menos 1.000 igual a zero. 300T igual a 1.000. O 1.000 está negativo, passa para o outro lado, ele fica positivo.
o T vai ser igual a 1000 dividido para 300. Então, a temperatura final desse suco, dessa mistura entre suco e gelo, vai ser 3,3 graus Celsius. Então, o suco vai ficar numa temperatura bem gostosinha da gente saborear. A alternativa correta é a letra E. Bem, pessoal, é isso aí. Bons estudos para vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.